Meus irmãos, paz do Senhor, Cláudio, nosso canal de estudo Discipulando com a Bíblia. Hoje, nesse vídeo, vamos estudar a nossa 8ª lição da nossa Escola Bíblica Dominical da nossa revista de adulto. Hoje, vamos estudar o capítulo 10 do Evangelho escrito pelo apóstolo João, onde o autor está descrevendo o diálogo ali de Jesus usando ali a figura de linguagem do pastor e das ovelhas. O título da nossa 10ª lição: Jesus, o bom pastor. Lembrando, estamos estudando nessa nossa revista o Evangelho escrito pelo apóstolo João, Evangelho escrito ali entre os anos 85 a 95 aproximadamente depois de Cristo. João era o único dos apóstolos do Senhor Jesus ainda com vida, e ele escreveu para defender, para mostrar, frente às distorções que estavam ocorrendo no seu tempo, a exemplo do gnosticismo, do docentismo, que estavam tentando distorcer, negar a divindade, a deidade do Senhor Jesus Cristo. Na nossa lição passada, na nossa 7ª lição, nós estudamos sobre a mulher adúltera, a mulher que foi pega no ato de adultério, onde os fariseus levaram até Jesus com o propósito de tentar pegar Jesus em alguma contradição, e também estudamos sobre aquele jovem que era cego de nascença e Jesus lhe deu a vista. Este jovem foi expulso da sinagoga, Os judeus não tiveram compaixão nenhuma, não se alegraram porque aquele jovem estava enxergando. Presos no legalismo, os judeus, os fariseus, expulsaram aquele jovem da sinagoga, mas aquele jovem foi abraçado, pelo Deus, pelo Senhor da vida, por aquele que lhe deu, que lhe trouxe a vista, tá? Então, se o mundo nos odeia, Jesus nos ama, Então, nossa 10ª lição: Jesus, o bom pastor. Os objetivos da nossa lição: conhecer quem é o nosso bom pastor, conhecer as qualidades do nosso bom pastor, conhecer os privilégios de sermos ovelhas do nosso bom pastor. Nosso texto áureo está aqui no capítulo 10, versículo 11, do Evangelho escrito por João, onde Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Nossa verdade prática: o bom pastor nos conduz, supre e protege os seus, tá? O bom pastor supre, conduz e protege os seus. E o nosso texto bíblico está aqui no Evangelho escrito por João, capítulo 10, versículos do 1º ao 18. Então vamos estudar um pouquinho este capítulo 10, onde o nosso Senhor Jesus Cristo se descreve como o pastor, o sumo pastor, o bom pastor. E nós somos as suas ovelhas. O ladrão, ele vem roubar, ele vem matar, ele vem destruir. O nosso bom pastor, ele entregou, ele deu a sua vida por amor das suas ovelhas, tá? Então o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus faz esse contraste em relação ali aos fariseus, que por um lado
preocupados com as suas posições ante ali o governo romano, presos no legalismo. Nós temos o exemplo da nossa lição passada do jovem que Jesus lhe deu à vista, era um dia de sábado, e aquele jovem cego de nascença foi expulso da sinagoga, foi excomungado, porque deu glória a Deus, porque foi curado no sábado, porque deu testemunho e foi expulso da sinagoga. Um homem que nunca tinha visto, nunca tinha enxergado. Jesus lhe dá a vista, o homem entra no templo se alegrando, os fariseus interrogam os pais, interrogam o jovem e expulsam aquele jovem do templo, da sinagoga, enfim, do templo. Imagina a hipocrisia destes homens, mas este jovem ele foi abraçado por Jesus. Tá? O primeiro tópico da nossa lição, o verdadeiro pastor. Marcas do bom pastor, portas das ovelhas, ladrões e salteadores. Ladrões e salteadores. Quais as marcas do bom pastor? No capítulo 10, versículo 2 do evangelho aqui escrito por João, está escrito: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então, o porteiro, ele abre a porta, ele é legítimo, tem credenciais e é o dono das ovelhas. Ele cuida das suas ovelhas. Aqui no capítulo 21 do evangelho escrito por João, quando Jesus chega para Pedro e diz: Simão Bar-Jonas, ou Pedro, tu me amas, apacenta, cuida, protege as minhas ovelhas. Aqui a gente entende que as ovelhas não é do pastor, não era de Pedro. As ovelhas têm um dono, o nosso sumo pastor, aquele que se entregou. Ele não foi forçado, ele se entregou por amor às suas ovelhas. Então, o porteiro, ele abre a porta, as ovelhas conhecem a sua voz, o pastor conhece cada uma das suas ovelhas particularmente e chama cada uma pelo nome. Quando nós observamos a parábola da ovelha perdida, e Jesus vai descrever que o pastor, ele deixou as 99 guardadas, protegidas, e foi em busca daquela que havia se perdido, se afastado do rebanho. Então, o pastor, ele conhece cada uma das suas ovelhas particularmente e chama cada uma pelo seu nome. E elas ouvem a sua voz e conhecem. O verdadeiro pastor, ele protege as suas ovelhas. Ele conhece cada uma das suas ovelhas. Ele conduz suas ovelhas para fora do aprisco, ou seja, leva aos campos verdejantes, às águas tranquilas, como está lá no Salmo. O pastor, ele vai adiante das ovelhas, ele lidera as suas ovelhas. Ele não induz, ele vai à frente e as ovelhas o seguem. O pastor, ele é seguido pelas ovelhas. Os fariseus, eles expulsavam as ovelhas se estivesse em contradição com eles, com sua forma de pensar. Foi isso que eles fizeram com o jovem. As ovelhas, elas não seguem estranho, tá? Segue apenas o seu pastor, porque elas conhecem a voz do pastor
conhece o cheiro do seu pastor, tá? Então, os fariseus não eram pastores, Jesus vai identificar como ladrões, salteadores, não cuidavam das ovelhas, mas buscavam apenas seus interesses. Chega a ponto de Jesus dizer que eles têm o diabo por pai. Eles se declaravam, se identificavam como filho de Abraão. Jesus diz a ele que se eles fossem filhos de Abraão, eles reconheceriam que Jesus vinha de Deus. Aí Jesus chega a dizer: vocês têm por pai o diabo, porque ele nunca se firmou na verdade. Tá? A porta das ovelhas, no capítulo 10, versículo 7, diz: Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Tá? Aqui Jesus está usando uma figura de linguagem. Obviamente que Jesus não é uma porta, literalmente, né? É uma figura de linguagem, tá? Então Jesus faz um contraste na parábola entre o pastor e os ladrões e os salteadores, no capítulo 10, versículo do 1 e o 6. E agora aqui, a partir do versículo 7 ao 10, ele faz esse contraste entre a porta e o ladrão, e os ladrões, e os salteadores. Ele mesmo, Jesus, é a porta. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Quando nós voltamos na história lá para o Pentateuco, para Levítico, quando Deus deu o modelo do tabernáculo para Moisés, a gente vai observar que o tabernáculo só tinha uma porta. Ela não tinha uma janela, não tinha uma segunda porta, só tinha uma porta. E o lugar, o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, onde ficava ali a presença, né, o símbolo da presença de Deus no meio do povo, a Arca da Aliança, o Santo dos Santos, ficava lá no fundo. Então, a única porta que nos leva a Deus é Jesus. É isso que ele está dizendo: eu sou a porta. Assim como o tabernáculo só tinha uma porta e o sumo sacerdote, uma vez no ano, ele comparecia, ele entrava lá no Santo do Santo para oferecer sacrifício por sua vida, pela sua família e pelo povo. Assim é nós para chegarmos a Deus. Jesus é a única porta, é o único caminho. Aí ele diz aqui, ele usa essa figura de linguagem: eu sou a porta. Ninguém pode entrar no aprisco de Deus senão por meio de Jesus. Não existe outra porta, não há outro Salvador, outro mediador. Tá? Então, Jesus, ele é o caminho. João capítulo 14, versículo 6. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aqui no capítulo 10, versículo 7, ele se descreve: eu sou a porta. Não tem como, não tem por onde chegar a Deus, entrar no céu, se não aceitar Jesus em vida, nós em vida, como nosso único Senhor e Salvador, tá? Então Jesus é a porta da salvação. Quando ele diz: eu sou a porta, ninguém entra, se não entrar por mim, se não for através de mim, ninguém será salvo. Ele é a porta da libertação. Quem entrar, sairá e achará pastagem, tá? Ele é a porta da provisão. Entrará pela porta e achará pastos verdejantes. Ele é a porta da vida abundante. Eu vim para que tenham vida. Capítulo 10, versículo 10. E vida em abundância. Então, sem Jesus, fora de Jesus, não tem como obter vida eterna.
tá? No capítulo 10, versículo 8, está falando ali sobre os ladrões e os salteadores. E observe que Jesus está aqui conversando, ensinando, e os fariseus observando, criticando, né, Jesus, revidando, né, Jesus, dizendo que Jesus tem demônio, e Jesus ensinando a verdade, identificando eles como salteadores, como ladrões, que só vêm, assim como o pai da mentira, roubar, matar e destruir. Então, preso na religiosidade, no legalismo, os fariseus, como Jesus próprio vai dizer, eles nem entravam no céu, nem deixavam aqueles que queriam entrar por causa de tanta coisa que eles exigiam do povo, mas nem eles mesmos cumpriam tudo aquilo que eles exigiam. Então, no capítulo 10, versículo 8, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos, né? Agora nós vemos aqui duas marcas que Jesus descreve aqui, os ladrões e os salteadores. Primeira, quanto ao seu ofício, os ladrões e salteadores não têm legitimidades. Eles não são verdadeiros. Têm aparência de ovelhas, de pastor, mas são lobos devoradores. O próprio profeta Jeremias, Isaías, Ezequiel descreve esses falsos ensinadores, esses falsos mestres, esses falsos pastores que não apacentavam o rebanho de Deus, né? Jesus está falando daqueles que, em vez de conduzir as ovelhas em segurança ao aprisco de Deus, afugentavam as ovelhas, assim como os fariseus estavam fazendo ou fizeram com aquele jovem que havia sido curado da sua cegueira de nascença. Está aqui no capítulo 9, versículo 34 de João. Nós estudamos na lição passada. Então, aquele jovem foi expulso. Os fariseus expulsaram um jovem que havia sido curado, foi excomungado, expulsado do templo. Os fariseus chamados por Jesus de filhos do diabo. Imagina. Jesus chama eles de filhos do diabo, né? Eles agiam como ladrões. O diabo, ele veio matar, roubar e destruir, tá? Os ladrões e salteadores, quanto à sua ação, são devastadores para com as ovelhas, tá? Eles vêm roubar, matar e destruir. Os fariseus, presos na sua religiosidade, matavam e destruíam as pessoas. Nem entravam no céu, nem deixavam, por causa de tudo aquilo que eles exigiam do povo, nem deixavam o povo entrar no céu. Jesus é enfático em relação a isso, né? Tantos que vieram antes dele, os próprios reis, os próprios sacerdotes, os próprios profetas, no caso os profetas que comia da mesa dos reis, a exemplo lá dos profetas de Acabe, que profetizavam mentira, se corrompendo, levando o povo à ignorância espiritual, à incredulidade, à prostituição, ao desvio moral. Tanto é que tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul foram destruídos, foram levados para o cativeiro, porque reis, falsos profetas, sacerdotes corrompidos, desviando o povo de Deus do caminho da verdade. E os verdadeiros profetas eram mortos, eram injustiçados, porque pregavam a verdade, tá? No nosso segundo tópico, o bom pastor, sua apresentação, suas qualidades e
o mercenário, tá? Suas qualidades e o mercenário, tá? Então Jesus faz um contraste agora entre o pastor e o mercenário. Agora não é contra os salteadores e os ladrões, agora é contra aquele que é mercenário. O mercenário é alguém contratado, pago para cuidar das ovelhas. Mas ele não é o pastor, nem o dono das ovelhas. Ele faz o seu trabalho em prol do dinheiro. Ele só vai se tiver o dinheiro. Ele só faz se tiver o dinheiro. Ele só diz se tiver o dinheiro. Então, este é o chamado mercenário. No nosso meio, nos nossos dias, não tem ninguém assim, né? Não tem nenhum mercenário. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Então Jesus nos chama de ovelhas e a ovelha é um animal indefeso, tá? Inseguro e míope. Por isso a ovelha ela só consegue enxergar aproximadamente ali 10 metros à sua frente. Por isso é um animal tão fácil de se perder do rebanho. Ela precisa estar no meio do rebanho, próxima uma da outra, para se proteger e para não se perder uma da outra. Daí esse cuidado que o pastor precisa ter com a ovelha, porque ela é um animal dócil, indefeso. E se o pastor não estiver atento, o predador, o salteador, o ladrão, a fera, destrói, captura, mata. Por isso o pastor ele precisa ser vigilante, ser atento, estar ligado, para que as ovelhas não se percam, não sejam roubadas, tá? A ovelha, ela é totalmente dependente do seu pastor. Por isso, ela confia no seu pastor. Jesus vem usar essa analogia. Elas conhecem a voz do seu pastor, conhecem o seu pastor e seguem. Ela segue seu líder, seu pastor, cegamente. Onde ele chama, ela vai, porque ela sabe que ele vai lhe levar a pastos verdejantes, a águas tranquilas, que ele vai proteger, que ela está segura. Aí Jesus vem usar esse contraste com os fariseus, porque os fariseus faziam o contrário. Matavam as ovelhas com sua religiosidade, com seu legalismo farisaico. Tá? Então, no capítulo 10, versículo 11, Jesus diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Ou seja, Jesus não foi forçado a se entregar. Ele diz, eu entrego a minha vida por amor às minhas ovelhas. Tá? Então, no capítulo 10, versículo 11, Jesus se apresenta como um bom pastor, aquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele diz, ninguém me toma não, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tá? No capítulo 10, versículo 14, ele diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Em outra passagem, Jesus vai dizer, todo aquele que o meu Pai me dá, de maneira nenhuma lançarei fora. De maneira nenhuma lançarei fora. Então, o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas, ele conhece intimamente suas ovelhas, e ele ainda diz, e tem outras ovelhas
que ainda não estão no aprisco. Porta e buscar elas também. Então Jesus está falando aqui de todo povo, todo aquele não judeu que viriam a aceitar o Evangelho, as boas novas, a reconhecer e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, Paulo vai descrever o mistério revelado, Deus fazendo de todos os povos, judeus e não judeus, um único povo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus disse que o bom pastor ele ainda tem outras ovelhas que ainda não estavam no aprisco, mas que ele iria buscar. Eu e você. O bom pastor nos comprou. Tá? Então o bom pastor ele tem uma voz poderosa quando uma ovelha pela qual Jesus, o bom pastor, se entregou, deu seu sangue, quando ela ouve e atende à voz do Evangelho, Jesus, nosso Senhor, nosso bom pastor, nosso sumo pastor, ele nos conduz, através do seu Espírito Santo, ao seu aprisco, à sua segurança, para debaixo do seu braço, da sua proteção. Tá? Então o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. É o que Jesus vai dizer lá em João, capítulo 3, versículo 16. Deus nos amou com um amor tão extraordinário, com um amor tão perfeito, que o seu Filho, o nosso sumo pastor, como vai descrever Pedro, nosso sumo sacerdote, nosso amado pastor, ele se doou, ele se entregou, ele não foi forçado. Ele disse, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tá? Então o bom pastor ele vive para as ovelhas, o bom pastor é o Filho de Deus. Né? Ele não morreu como um mártir, nem como uma vítima do sistema. Embora os judeus e os gentios tenham corroborado para que Jesus fosse pregado numa cruz. Mas Jesus se entregou, ele se doou, ele se deu, ele não foi forçado, por amor às suas ovelhas, a mim e a você. E muitos, infelizmente, têm dado as costas para Cristo e têm voltado para o lamaçal do pecado. Tá? Então sua morte foi voluntária, não foi um acidente, nem sua ressurreição foi uma surpresa. O bom pastor, ele tem poder para dar sua vida e para reassumi-la novamente. Tá? E o mercenário? Capítulo 10, versículo 11 e 13, a 13, 12 e 13, está dizendo, o mercenário, ele não é pastor, a quem não pertence às ovelhas. Viu o lobo, abandona as ovelhas, foge, então o lobo vem, arrebata e dispersa as ovelhas. O mercenário, ele foge porque ele é mercenário, ele não ama as ovelhas, ele só está ali porque estão pagando para ele. Tá? Ele não tem cuidado, ele não tem amor, ele não tem carinho pelas ovelhas. Enquanto ele está sendo pago, ele permanece. Mas ele não é fiel às suas ovelhas. Porque quando o negócio aperta, ele abandona as ovelhas e vai embora. Tá? Então o mercenário, ele não é o ladrão nem salteador, mas um empregado contratado para cuidar das ovelhas. Ele toma conta delas em troca do salário, do dinheiro.
Não há nele nenhuma disposição de enfrentar o risco para defender ovelha nenhuma. Nos nossos dias não tem ninguém assim, né? Então, o mercenário, ele não se importa com as ovelhas, tá? Se uma delas se desgarra do rebanho, ele não vai atrás. Ela vai se perder. Se alguma é atacada por uma fera, ele também não vai lamentar. É apenas uma. Ele não vai se importar, tá? O mercenário deixa as ovelhas em perigo. Quando um lobo ataca o rebanho, o próprio mercenário foge, tá? Olha o contraste, a diferença entre um mercenário, entre um falso profeta, entre um falso pastor, disfarçado de ovelha, mas são lobos devoradores. Olha o contraste entre um homem desse e o amor de Jesus por cada um de nós. Por cada um de nós. O pastor, ele deixou as 99 protegidas e foi ao encontro, foi buscar, foi atrás daquela que havia se perdido e trouxe no ombro a ovelhinha ferida, machucada, cuidou das suas feridas, colocou remédio em suas feridas e trouxe para casa, para o aprisco, para o cuidado. Aquela ovelha que estava perdida. Assim é Jesus por cada um de nós. Jesus morreu por cada um de nós. Nós observamos lá no capítulo 4 de João, quando Jesus passou pelo território samaritano, porque ali existia uma mulher sedenta pela água da vida. E Jesus, onde tem um coração quebrantado, sincero, contrito, ele vai até esta pessoa. Isto é amor. Um amor incomparável, tá? Então, totalmente diferente do mercenário. Aquele que só está ali só vai enquanto ele está sendo remunerado. Nosso terceiro tópico, as ovelhas. Ovelhas ouve a voz, ovelhas conhecidas e amadas, segurança e vida eterna. Depois de dizer aos judeus que eles não criam porque não eram suas ovelhas, Jesus passa agora a falar sobre os privilégios das suas ovelhas. A essa altura, os fariseus estavam a todo vapor, tramando uma forma de silenciar Jesus, de matar Jesus. João 10, capítulo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Tá? Então não ouve a voz de estranho. A ovelha do Senhor, ela não dá ouvido a estranho. Observe que o laço do inimigo, ele está posto. Ele armou o laço, Eva e Adão caíram. Ele armou o laço para Jesus, quando Jesus foi batizado por João Batista. O Espírito Santo conduz Jesus até o deserto para aquele período ali de 40 dias, 40 noites em jejum, em oração. Ele aparece lançando o laço para Jesus, tentando tirar Jesus do foco, do propósito. O diabo está com um laço posto, tentando nos derrubar. Pedro vai dizer na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 8, que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando uma oportunidade, uma brecha, para tentar nos derrubar, tá? E Jesus vai dizer que as suas ovelhas não ouvem a voz de estranho, mas a voz do seu pastor. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor e as seguem, tá? Os que são de Cristo
ouve as palavras de Cristo. Os que não são de Deus não ouvem a voz de Deus, tá? Então, um dia, eu e você, nós ouvimos a voz de Deus, aceitamos o convite do Senhor e o aceitamos como nosso Salvador, tá? Nós ouvimos uma mensagem, nós recebemos um folheto, lemos, nós ouvimos uma pregação, nós ouvimos um louvor, o Espírito Santo falou no nosso interior. Nós abrimos o nosso coração e hoje somos ovelhas, fazemos parte das ovelhas do Senhor. Estamos protegidos no aprisco do Senhor. Mas ainda existem muitos que estão lá fora que desejam fazer parte também do aprisco do Senhor, mas não tem força para vir. Aí Jesus nos diz: a quem enviarei? Quem há de ir? Quem há de ir? Nós precisamos fazer parte da grande comissão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a todos. Aquele que crê e o aceitar Jesus como Senhor e Salvador será salvo. Nós fazemos parte do aprisco do Senhor e precisamos anunciar o Evangelho de Cristo para que outros também façam parte do rebanho do Senhor. Entende? No capítulo 10, versículo 27, as ovelhas conhecidas e amadas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me conhecem. Glória a Deus. As ovelhas são amadas pelo pastor e conhecidas por ele pessoalmente. Jesus nos conhece individualmente. O salmista, no Salmo 139, ele diz que antes dele ser formado, Deus já o conhecia. Jeremias está descrevendo lá que antes dele nascer, Deus já tinha o escolhido, já tinha dado como profeta às nações, tá? Então, as ovelhas são amadas pelo pastor e conhecidas por ele pessoalmente. O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Ele diz que nenhum daqueles que o Pai lhe deu, ele o lançará fora, tá? Então, ele sabe o meu nome, ele sabe o teu nome. Salmo 128 vai dizer que o guarda de Israel não dorme, nem cochila, ou não tosquenejará, ou seja, não cochila. Quando eu vou dormir, o guarda de Israel está. Quando eu acordo, ele também está. Ele não cochila, ele não dorme. Ele cuida de mim, ele cuida de sua ovelha, ele cuida de você, né? Glória a Deus. Capítulo 10, versículo 28. As ovelhas ouvem a voz do pastor e segue. O pastor o guia. O pastor, ele vai na frente e as ovelhas o seguem. Prepara-nos pastos verdes e leva-nos a águas tranquilas, como diz o Salmo. Tá? As bênçãos da ovelha de Cristo não são apenas terrenas, mas, sobretudo, celestiais, não apenas temporais, mas também eterna, né? Não apenas agora, mas também na eternidade, mas também na eternidade. Salmo vai dizer: o Senhor, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em outras palavras,
O Senhor me basta. Eu não preciso de mais ninguém. O Senhor me completa. O Senhor provê a minha salvação. Eu não preciso buscar em outra fonte, em outro lugar. O Senhor é completo. Então, o pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele conhece cada ovelha sua individualmente. Jesus não esqueceu de você. Jesus está olhando para você. Agora cabe a mim e a você voltarmos para Ele. Deixarmos nossa vida de erro e olhar para o nosso sumo pastor. Porque o seu amor por nós não mudou. O que acontece é que nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso sumo pastor. Ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, fadigados, e eu vos aliviarei. O nosso pastor não dorme. Amém? Que Deus abençoe.